Bom, boa noite a todas e todos. Estamos aqui em mais uma aula do curso de Educação em Direitos Humanos, hoje com a presença do professor Vinícius Cherchi e do professor João Paulo. Bom, antes de iniciar a aula, a convite de novo do professor Vinícius, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Freire e um pouquinho da sua metodologia em si, que é uma coisa que nós, da pedagogia nesse semestre, estamos estudando. Eu começo falando um pouco que em Angicos, na cidade do Rio Grande do Norte, que leva o nome de uma planta nativa local, no ano de 1963, inicia-se, durante o período conhecido no país como Nacional Desenvolvimentismo, um programa de alfabetização de adultos. Como funcionava esse programa? Ao todo foram 11 jovens vindos da cidade de Natal. Eles ingressaram com o objetivo de alfabetizar a população, que até então era composta em 75% de analfabetos. E o objetivo deles era alfabetizar essa população em um método que duraria ao todo 40 horas. Seriam 1 hora por dia. A população, existe até uma frase que eles comentavam lá, eles tinham fome da cabeça, perdão, como descrito por um dos moradores da cidade. Enfim, esse método ele era composto por 5 fases, basicamente, mas a sua essência era permeada por teorias freirianas, no saber que somos seres ontológicos, ou seja, de sermos sujeitos e humanos inconclusos, inclusos em um contexto histórico permeado das condições materiais nas quais vivemos, acreditando ainda que o sujeito deve ser a própria praxis, de reflexão e ação, para a transformação. Um instante que eu vou aceitar, alguém está tentando entrar. O método em si ele consistia em técnicas de redução e codificação. Era um método ativo, dialógico e crítico. Então, vamos ao método. Os voluntários, que eram os professores que estavam ali, eles tinham, eles possuíam uma figura de autoridade, mas não eram autoritários. Então, eles se reuniam em círculos de cultura durante as aulas, mas antes desses círculos de cultura, eles ingressaram nas casas, conheceram a população, os familiares e a vida de todos os envolvidos, estabelecendo um processo dialógico. Ouviam o que as pessoas tinham a dizer, e nesse momento eles coletavam o vocabulário local. Ao todo foram mais de 400 palavras que eles reuniram. E esses encontros eram informais, possibilitaram o levantamento também de temas para as aulas. E após esse momento, os voluntários escolheram as palavras geradoras de acordo com alguns critérios. Só um instante. Um dos critérios que eles escolhiam era a riqueza fonêmica, né? Eram palavras que não tinham sílabas repetidas para serem usadas. E também classificavam de acordo com a dificuldade fonética, né? Palavras com CH, X, ou QE, QA, elas eram inseridas posteriormente. Eles iniciavam com palavras que tinham uma dificuldade fonética menor. Após essa seleção dessas palavras, eles criavam situações existenciais típicas, com problemas nacionais e regionais, usando da codificação de imagens, conceitos e cultura. Geralmente eles usavam estilogravuras. Então, eles analisavam as estilogravuras e, a partir das estilogravuras, eles retiravam a palavra geradora, que seria a palavra que seria estudada no método freiriano. São situações locais que abrem perspectivas, porém, para análise de problemas nacionais e regionais, nelas vão se colocando os vocabulários geradores, né, que são essas palavras que eles retiram da leitura da imagem, na gradação já referida das dificuldades fonéticas, como eu disse anteriormente. E uma palavra geradora tanto pode englobar a situação toda, quanto pode se referir a um dos elementos daquela situação. A próxima fase consistia na elaboração de fichas, roteiro,
auxiliem os coordenadores de debate no seu trabalho. Essas fichas eram roteiros, eram fichas roteiros que devem ser meros subsídios para os coordenadores, jamais a sua prescrição rígida a que devem obedecer e seguir. E a quinta fase é a leitura das fichas com a decomposição das famílias fonêmicas. Essa decomposição eles faziam de acordo com a sílaba. Vamos supor, a palavra tijolo, eles pegavam o ti e faziam a decomposição colocando as vogais na frente. Então, ficava tá, té, ti, tó, tu. E assim com as outras sílabas da palavra também. Enfim, esse método de formação, ele era político e pregava muito a questão do desenvolvimento social, efetivamente, empoderando o sujeito. Pois quando ele diz, só um instante, quando ele diz uma palavra, ele diz a palavra de seu mundo e da sua realidade. São significantes que carregam a vida e o mundo daquela pessoa. Então, a alfabetização e a preparação política era utilizada para o exercício pleno da cidadania. E eles realizaram esse processo em Angicos. O Paulo Freire foi convidado para auxiliar no Plano Nacional de Educação em 1964, mas logo em seguida surgiu o golpe militar, e no dia 2 de abril, os militares foram até Angicos, o exército, prenderam todos os voluntários que estavam envolvidos no projeto e também caçaram todos os materiais que estavam presentes lá, as cartilhas. Muitos moradores jogaram fora com medo de perseguição. Então, até então, o projeto não foi para frente. Seria basicamente isso. Muito obrigada. Passo a palavra agora para o professor Vinícius. Boa noite para todos, para todas. Bom, a Marcela trouxe para a gente, né, uma leitura de algo que é muito importante no âmbito da pedagogia, que não vamos dizer assim, um apego às formas, mas é o apego ao conteúdo das coisas, né? É você conseguir trazer para dentro vamos dizer assim, você conseguir trazer através da prática do docente, né, trazer contextos e aprendizado para as pessoas. E quando a pessoa consegue absorver um contexto, né, um aprendizado, ela vai entender a validade daquele conhecimento que ela acabou ali de aprender, de ter o contato, né? O exemplo do tijolo, ele é até fantástico, né, Marcela? Porque você aprende, né, a partir de uma sílaba, você aprende uma palavra, né, e aprende outras conexões com vogais, né? E é algo básico, né? Algo que todo mundo que está aqui hoje e que é alfabetizado já passou por isso. E muitas vezes a gente, enquanto estudantes, né, quando crianças não, mas quando a gente vai chegando ali, né, nas séries finais e também no ensino médio, a gente começa a questionar aquele conhecimento que é passado para a gente, né? De que vai valer, de que vai adiantar. E quando a gente começa a entender contextos, parece que a aprendizagem, o processo de ensino, ele se torna mais fluente, né? Ele se torna mais dinâmico e, assim, algo que é mais substancial, né? A gente pode até falar que é uma aprendizagem significativa, né, Marcela? Embora, né, alguns digam que não foi do Paulo Freire, né, essa ideia de aprendizagem significativa, eu acredito que ele plantou essa semente, né, para a gente, para que a gente conseguisse desenvolver a partir de ideias dele, né, aprimorando algumas coisas, né, assim como uma aula que a gente tem aqui hoje, ela é também um aprimoramento, né, a gente conversa aqui, a gente bate um papo, e lança para vocês, né, para os então alunos e alunas que amanhã serão, né, os efetivos educadores, né, que vão ter essa missão de levar adiante, né, a educação, o ensino,
É a mesma coisa, né, que vai acontecendo, né? Tudo é um processo, tudo é uma construção, né? A gente não trabalha com nada feito, né? Exceto o tijolo, né? Que já vem feito, né? As demais proposições elas são altamente dinâmicas, né? E parte-se então de uma ideia de construção, né? De educação na prática, de viver o ensino. Até o professor João, se ele quiser trazer uma abordagem nesse sentido também, né? Quiser complementar, o professor pode ficar à vontade, né? Claro, não só uma pequena complementação ali. Claro que a metodologia Paulo Freire, sem dúvida, né, contribui muito. Até porque a gente está tratando com o quê? De pegar essas pessoas que são analfabetas, que se dispõem de um tempo, muitas vezes de noite, após um serviço, ou de um final de semana, após elas terem trabalhado durante toda a semana, trabalhar com eles um conteúdo, trabalhar com eles uma linguagem que seja do dia a dia deles, vai trazer muito mais significação, né? Muito mais significado, e eles vão ter muito mais gosto, vão se sentir muito mais pertencente àquele conteúdo, que se a gente desse um trabalho, se desse um conteúdo totalmente desvinculado. Se o trabalhador trabalha, como coloca Paulo Freire, trabalha com tijolo, trabalha na construção civil, vamos colocar, tá? Muitas vezes ele é analfabeto, ele não sabe escrever tijolo, areia, pedra, cimento, né? Então, trabalhar com esse conteúdo, trabalhar com esses nomes que ele usa e não sabe como é que se escreve, o quanto é significante para ele, né? Se ele trabalha na agricultura, saber escrever couve, alface, o quanto é significativo para ele. Então, essa linguagem do Paulo Freire realmente, com certeza, ajudou muito a fazer com que essas pessoas se sentissem pertencentes, se sentissem incluídas nesse sistema e passassem a ter gosto, né? Por aprender aquilo que realmente elas estão vendo no dia a dia. Tranquilo, Vinícius, pode tu conversar. Posso comentar só Bacana. uma coisa que eu esqueci de falar? Opa, O método freiriano, ele é voltado, esse método é voltado para a educação de jovens e adultos, né? Porque até então eles utilizavam as cartilhas para alfabetização. E as cartilhas eram muito infantilizadas, e os adultos não gostam de ser tratados como crianças, né? Então, o método dele é todo voltado, mas dá para ser adaptado também para a educação infantil, em alguns casos. certo. Marcela e professor João Paulo, quando a gente fala dessa adaptação, a gente está diante da pedagogia ainda ou a gente já está falando da andragogia? Uma dúvida que eu tenho aqui. Não sei responder, professor. Pergunta de prova, como o professor Vinícius fala, né? Pergunta de prova. Essa aí é... Mas o que é importante a gente extrair dessa primeira conversa que a gente tem? Que a partir dessa ideia que a Marcela trouxe aqui para a gente percebe um respeito muito grande pelo elemento da cultura, né? Você vai ensinar uma pessoa, vai alfabetizar a pessoa, mas você não despreza a cultura dele. Pelo contrário, você valoriza, você usa objetos do dia a dia, né? E isso, creio eu, que seja o ponto mais fundamental, né? Dessa ideia do Paulo Freire, quando ele vai propor, né? Para, por exemplo, indígenas aprenderem a ler e escrever a partir da cultura deles, sem haver uma colonização, né? Sem haver aquele tipo de captura da pessoa e deixar de lado toda uma vivência, toda uma experiência, uma cultura que é daquele povo. E isso vai, notadamente, chegar em um ponto que eu queria falar com vocês, que é relacionado, né, também aos direitos humanos e aos direitos fundamentais, que vão constituir também uma espécie de núcleo da nossa aula de hoje. Na aula passada, a gente conseguiu avançar, junto com o professor Vinícius, naqueles textos que ele trouxe para a gente, e é algo assim bastante fundamental e que vai formando para a gente, né, uma base para que nós consigamos dar outros passos.
E aí eu trouxe hoje para vocês, até a Marcela já postou no Classroom para a gente, um pequeno texto que eu tinha feito, né, eu acho que de 3 páginas ali, que vai diferenciar direitos humanos e direitos fundamentais. E, a princípio, parece que é algo muito relacionado ao direito, né? É coisa do pessoal do direito. Mas a proposta que eu tenho é de a gente tentar trabalhar conteúdos, não de uma forma mais hermética, né, mais fechada, mas a gente poder tratar de conhecimento, né, tratar de informação dentro da disciplina que a gente traz aqui, para que a gente consiga debater isso, né, em um nível assim satisfatório, tanto para que a gente consiga compreender algo para além da pedagogia, né, e, por exemplo, para que a gente consiga também trazer para dentro da pedagogia algo que é além do direito. Nesse sentido, é importante a gente enfatizar que os cursos, né, as disciplinas, elas não precisam ser fechadas, elas têm que se comunicar mais, né? Então, a gente precisa, por exemplo, de algum conceito que é construído lá na medicina, lá na engenharia, né, lá na física, na química, e trazer isso para dentro da nossa sala de aula, para a gente construir conhecimentos que vão servir para a nossa emancipação, para a nossa cidadania, né? E até o professor Vinícius ele tinha proposto um gráfico, né, um mapa, na aula passada, um mapa que tratava, assim, por assim dizer, da evolução dos direitos humanos, né? Então, não sei se a Marcela conseguiu esse mapa, se ela conseguiu recuperar. Você conseguiu, Marcela, recuperar esse mapa? Para a gente lançar ele aqui na aula, apresentar ele? Maravilha, ó. Marcela conseguiu. Ô Marcelo, o seu tá em Word? Só confirma para mim. Sim, tá sim. Olha que beleza, o meu tá em PDF, depois você não consegue me mandar esse Word aí, que daí fica mais fácil para eu conseguir. Bom. Então, Marcelo, por gentileza, joga ele lá para baixo pra gente, porque ele começa meio que de baixo para cima, né? Vamos ver como é que ele tá aí. Eita, parece que tá meio... Parece que ele tá meio... Configurado, meio zoado, né? Parece que tá meio zoado aqui, né? Vamos fazer diferente. A aula ao vivo é uma beleza por causa disso, né, gente? Vou tentar baixar ele em PDF e abrir aqui. Eu acho que é melhor, hein? Se você não conseguir, ele está na 3ª aula, né? Eu acho que eu consigo aqui, Marcela. Eu consegui aqui. Eu consigo aqui. Conseguiu? Uhum. Você quer apresentar ele pra gente? Sim, estou iniciando aqui. Aí. Bacana. É a primeira página agora. Parece que ele também está desconfigurado aqui, né? Tá, né? Uhum. Vai na página 1, fazendo um favor, que daí ele vai aparecer. Isso, aí. Dá um zoomzinho nele pra gente. Nossa, hoje eu tô chato hoje, hein, Marcela? Pelo amor de Deus. Tá nada. Então vamos lá. O que acontece aqui, pessoal? A ideia da proposição do professor Vinícius, quando ele criou esse mapa, era mostrar para a gente que direitos não são criados, por assim dizer, do nada, né? Sempre vai ter alguma
ligação, né, da sociedade, sempre vai ter algo que aconteceu, né, que as pessoas experimentaram e que vão desencadear um direito, vão desencadear uma nova prática social que precisa ser regulamentada, e a partir disso a gente vai reconhecendo a importância desses fatos, né, e a necessidade da regulamentação deles, e eles vão se tornando direitos, por assim dizer. Nesse contexto, a gente observa, então, que os direitos eles começam a surgir, né? Não é assim de um todo acertado a gente dizer que os direitos começam a partir da Carta do Rei João Sem Terra, por exemplo, tá, gente? A gente está falando aqui de direitos humanos, né? Antes disso, é lógico que existiam outros direitos, né? Por exemplo, né, no direito romano, né, a gente tinha já algumas regulamentações, só que era algo assim mais primitivo, né, por vezes até algo mais bárbaro, né, tipo assim, se uma pessoa matasse alguém da família da outra pessoa, né, a família enlutada tinha direito de matar alguém daquela família para, né, compensar, vamos dizer, para fazer justiça. E aí, né, se convencionou que essa prática não seria uma prática civilizada. Então, ao invés de matar a pessoa, você poderia ter a pessoa tomada como escravo, né, alguém da família. E aí viu também que a sociedade percebeu que isso também não era uma prática em nada civilizada, né? E então se adotou esse formato, né, lógico, ele foi, né, com o tempo se aprimorando, e se adotou esse formato de entregar muitas vezes o direito ali de fazer a justiça. Então, a gente sai dessa ideia, né, que é chamada de autocomposição, e vai para uma outra ideia, que é aquela de que o Estado passa, então, a dizer, né, qual que é o tipo de reparação que uma pessoa deve para outra. E as coisas vão evoluindo, né? A gente tem o Estado também em seus primórdios, um Estado absoluto, né? Controlado pelo rei, e esse rei que dizia, né, o que é certo, o que é errado. O rei também criava a legislação, né? O rei ele governava, legislava e julgava, né? Esse era o Estado absoluto. Diante desse absolutismo, surge então essa ideia aqui já, né, falando da carta. Essa primeira, vamos dizer assim, esse primeiro ponto, ele vai tratar de direitos de primeira geração. E por que primeira geração? Porque aqui surge então, pessoal, uma ideia de que o Estado não pode mais atravessar nos meus direitos. Então, o Estado aqui ele tem um dever de não atuar, ou seja, para que eu tenha a minha vida protegida, para que eu tenha a minha liberdade protegida, para que eu tenha a minha propriedade protegida, o Estado ele tem que se abster, né? Ele tem que deixar que eu viva em paz, vamos dizer assim. Essa, né, é a nossa primeira ideia ali de direitos de primeira geração. E com isso surge, notadamente, direitos básicos que vêm replicados até hoje nos ordenamentos jurídicos, né? Na Constituição, na própria Carta de Direitos Humanos também. Né? O que acontece? A gente tem o habeas corpus para proteger a nossa liberdade, né? Então, a liberdade de locomoção é uma regra que nós temos hoje. Eu posso ir e vir, né? Posso também permanecer em qualquer lugar, desde que eu cumpra, né, alguns requisitos legais para tanto, e o Estado não pode me privar da minha liberdade, senão por uma condenação judicial transitada em julgado, né?
E por que é o transitado em julgado? Porque a gente não pode mais ter nenhuma chance de alterar aquela decisão que foi feita. Isso vai nos lembrar, né, e vejam como é que é uma coisa transcendental, né, que atravessa tempos e tempos. Por exemplo, quando o Lula ele foi preso, ali em 2018, né, gente? O que aconteceu? A prisão dele veio sem uma decisão judicial imodificável, né? Uma decisão transitada em julgado. Por isso que ele foi solto, porque o processo dele ainda não tinha acabado, né? Então foi ilegal a prisão dele e, na realidade, inconstitucional, né? E isso veio o STF a dizer, embora ele teve que dizer o óbvio, né, naquela época, que já estava escrito na Constituição que ninguém podia ser preso daquela maneira como o Lula foi preso. E então, o que aconteceu? Ele foi solto para que ele pudesse responder em liberdade dentro, né, do segmento ali do processo. Então, vejam, o habeas corpus dele desencadeou um questionamento, né, e a gente já tinha outras ações que também falavam sobre isso, mas foi julgado tudo ali vamos dizer, em um pacote só pelo STF em novembro de 2019, né? Eu lembro que foi em novembro de 2019, porque foi bem no dia do meu aniversário que saiu essa decisão do Lula, né? Então fiquei bem feliz, né? Porque a Constituição venceu, né? Ela venceu todo e qualquer ato de barbárie, de autoritarismo contra ela ali, naquele contexto. Quando a gente vai, então, e dá mais um passo, né, a gente sobe mais um degrau dessa escada do pensamento aqui que o professor Vinícius trouxe para nós, a gente observa o direito de classe, né? E ele é um direito de classe mais básico, tá, gente? Ele não é aquela assim, que o Karl Marx vai discutir. Ele é algo mais, por assim dizer, utópico, né? Ele é algo anterior a isso. A gente pode até dizer que o Marx, né, em algumas hipóteses ali, ele até se aproveitou, né, desses contextos para lançar, para construir os pensamentos dele, né? Então, ele veio, né, notadamente, ele veio aprimorando essa ideia. Mas esse direito de classes aqui, ele é o limiar das coisas, né? É a partir dessa ideia que a gente consegue construir, por exemplo, né, hoje, já, né, mais avançado, nem tão avançado assim, né, mas pelo menos na época de 1988, o direito trabalhista, né, e alguns outros direitos sociais também. Então, o que a gente percebe? A gente percebe uma passagem, né, do direito, que era algo individual, porque, vejam, direito de propriedade é um direito que só vai conseguir exercer aquele que tem a propriedade, né? Então, as pessoas que não têm propriedade não são sequer abrangidas nesse direito ainda, né? Então, a gente tem fundos, né, de burguesia na criação desses primeiros direitos. E, notadamente, a gente observa, né, as desigualdades da sociedade que vão, então, se encaminhando para esses próximos patamares, né, subindo aqui mais um degrau na nossa escalada dos direitos aqui. Então, vejam, que enquanto direitos de primeira geração atingiam unidades, ou seja, né, pessoas que, por exemplo, tinham liberdade, tinham propriedade, né, os direitos de classe já vão atingir centenas, né, a gente já vai ter conglomerados de pessoas, já vão ter grupos, né, que vão se beneficiar desses direitos. Quando a gente sobe mais um pouquinho, né, a gente observa ali o direito público,
sendo apontado para nós, a gente já vê milhares de pessoas sendo alcançadas, né? Então é muito interessante esses paradigmas que o professor Vinícius traz para a gente, né? Ele atrela aqui, por exemplo, o direito de classe a centenas de pessoas, e aí a gente já tem a Bill of Rights, né? A Carta dos Direitos, de origem inglesa, né? Que vai servir de base, por assim dizer, para a construção de outros direitos de característica mais social, né? E também de uma característica mais pública, né? Ou seja, a gente já começa a inserir o Estado dentro da caixa dos direitos, né? Então o Estado ele passa de um mero sancionador, que era aquele do Estado absoluto, né? Que só sancionava as leis, ele passa também a ser dominado, por assim dizer, pelo direito, né? O direito ele vai se comportar como uma espécie de mecanismo que vai limitar a atuação do Estado. Então, o Estado ele tem deveres, tem obrigações nesse quadro, né? Nessa leitura que a gente pode fazer. E aí, a gente tem, né, depois dessa ideia de direito público, né, de autolimitação, de Estado de Direito, né, império da lei, Estado de Direito é justamente isso, né, colocar o Estado também como destinatário, né, das obrigações e não só as pessoas mais, a gente começa então a alcançar direitos sociais mais volumosos, por assim dizer, diante daqueles outros. E nesse quadro começa a nascer para a gente essa ideia de direitos humanos, né? Direitos sociais surgem, né, notadamente na Constituição de Weimar, de 1919, Constituição essa que, embora ela tenha sido preliminar, né, ela tenha sido ali principiológica, talvez, né, ela inaugura uma ideia de direitos sociais, e é muito bacana a gente ver isso. Ela acabou sendo, por assim dizer, espizinhada pelo regime do Estado nazista na Alemanha, né? Então, nessa época da Constituição de Weimar, o Hitler ele criou, né? Ou melhor, ele se apropriou de um dispositivo constitucional e instaurou um estado de exceção, né? Com força de lei para descumprir a lei, né? Foi esse, então, o ápice do Estado nazista que levou, notadamente, a sociedade a repensar os direitos humanos. Mas, paralelamente a isso, né, acontecia também a criação, né, de dispositivos legais na Rússia, né, Constituição do México também, ela vai ocupar uma ideia muito importante nesse quadro de pensamento da gente, e os direitos sociais, que até então atingiam milhares de pessoas, eles passam, né, a atingir milhões de pessoas quando a gente fala aqui desses direitos de massa, né? Então a gente tem agora aqui, nesse âmbito de direitos de massa, não só mais o Estado como um destinatário das regras, né, também tendo que obedecer algumas regras, mas a gente tem, inclusive, né, a responsabilidade de pessoas jurídicas, né, responsabilidade de empresas que cometam crimes contra direitos coletivos, né? Então, nesse âmbito, a gente observa que os direitos eles ganham, né, uma maximização, é como se a gente colocasse uma lupa sobre esses direitos e eles se ampliassem, né, em detrimento daqueles que potencialmente possam lesar o direito das pessoas. E, por fim, né, aqui nessa ideia que o professor Vinícius traz para a gente, nós vemos, então, os direitos chamados de direitos do futuro, que passam a alcançar
bilhões de pessoas, né? Então a gente tem uma ideia de Estado democrático de direito internacional. O que significa isso? A gente não tem mais um direito que fica limitado ao Estado-nação, né? A gente tem obrigações colocadas para fora, né? E organismos internacionais que conseguem atuar dentro dos estados, né? Por exemplo, quando a ONU ela consegue acionar, né, o país por descumprimento, né, de algum direito humano, né? Caso clássico, né, da Lei de Maria da Penha, né? Uma violência reiterada que acontecia contra a mulher e que o Estado brasileiro não dava conta de coibir. Veio, então, né, uma decisão de caráter internacional, né, no caso não foi a ONU, né, mas foi a Corte Interamericana que impôs ao Brasil, e vem, então, forçar, né, o cumprimento de direitos humanos, né, de preceitos universais que vão ser aplicados em todo lugar. Mas nesse âmbito de direitos do futuro, a gente observa que, por exemplo, né, direitos do nascituro, a lei dos alimentos gravídicos, que o professor Vinícius trouxe aqui no exemplo, ela vai buscar proteger uma pessoa que nem nasceu ainda, né? Os alimentos gravídicos, eles são pagos, né, por assim dizer, né, uma pensão que é paga em favor da mãe, né, gestante, por conta justamente de que ela consiga levar adiante, né, a gravidez dela, sem ter prejudicado uma pessoa que não nasceu ainda, né? Então, é assim, algo que até então era impensável, né, no direito, já que você, para exercer um direito, você precisa acionar ele judicialmente, né? Como que uma pessoa que nem nasceu ainda vai acionar? Então, a gente começa a pensar mais no outro, né? Quando a gente tem aqui, por exemplo, a lei de alimentos gravídicos, clonagem humana, né? Começamos a pensar os limites da ética da medicina, né? Da pesquisa, da própria ciência, essa questão da guerra mundial pela água potável. A água, ela já é trazida, então, como um bem, né? Eu não diria que a água seria um bem propriamente dito, mas eu diria que as pessoas passam a ter um direito de ter acesso à água potável, né? E, notadamente, que países que têm mais poder, né? E poder aqui pode ser sinônimo também de uma ideia capitalista, né? De conseguir exercer pressão sobre outros países, eles começam a adquirir, né, fontes de água, e não só países, né, fazendo isso, mas também grandes empresas, né, por exemplo, Coca-Cola, né, Nestlé, que acabam adquirindo terras, né, que tenham nascentes ali para conseguir futuramente explorar essas águas. E aqui, né, o professor Vinícius trouxe também o exemplo da Finlândia, que já há um bom tempo tem garantido como um direito fundamental o acesso à banda larga, né? E a gente pensa, né, se no Brasil a banda larga fosse um direito fundamental, o quanto que isso iria ajudar, por exemplo, no momento de pandemia, né? Quanto que a gente ia conseguir melhorar nossas conversas, né, nossas aulas, a transmissão aqui de pensamento, de conhecimento, se a gente tivesse, por exemplo, garantido o acesso à banda larga. E toda vez que a gente não tem, né, um direito garantido, é necessário que a sociedade se mobilize, né? E a gente vê, por exemplo, que muitas universidades fazem, vamos dizer assim, programas, né, para que os alunos tenham acesso, pelo menos a um telefone, né, para que eles consigam acompanhar as aulas, né, porque nem isso, muitas vezes, a gente não está conseguindo, né, a pessoa não tem nenhum smartphone para
assistir às aulas e acaba sendo prejudicado, né? A internet também, né? Os pacotes de dados, a gente podia pensar que as empresas, né, poderiam fazer acordos, fazer parcerias com o Estado brasileiro, né, com a União, mais precisamente, para tornar gratuito, né, os dados relacionados, por exemplo, ao Google Meet, para que os alunos conseguissem ter aula com mais qualidade, mas não há, né, esse tipo de interesse, e como a gente não tem isso garantido na forma do direito, a gente não consegue obrigar ninguém, né? E aí a gente vê como que, por exemplo, um direito de acesso à banda larga, que talvez há 2 anos atrás seria impensável para nós conceber isso na Constituição, né? Você fala, mas para que eu vou pensar em banda larga agora, né? E aí agora a gente vê, né, que uma banda larga, aqui, uma internet de dados que seja, ela pode tornar viável ou não o próprio direito à educação das pessoas, né? Até o exemplo aqui da Amanda, né, internet instável, né? Se a gente tivesse algum tipo de garantia nesse sentido, a gente ia conseguir ter acesso a outros tipos de direito. Por exemplo, nesse âmbito, eu estava vendo que os trabalhadores que hoje trabalham com aplicativos de entrega, né, iFood e companhia, né, esses aplicativos de entrega, eles precisam ter um pacote de dados para ter acesso, né, às entregas, às corridas. Se o pacote de dados não funciona bem, eles demoram a responder a entrega e eles são penalizados. Então, assim, você é penalizado por uma coisa que não é nem sua culpa, né? Olha o nível que chegou de barbárie, por assim dizer, do nosso direito, porque não houve, né, nesse âmbito uma preocupação com isso. Gostaria, pessoal, que vocês me dissessem se está dando para compreender, se eu estou indo muito rápido, se está bacana desse jeito. Marcela, consegue fazer uma interlocução aí para a gente? Consigo sim. E aí, tá tranquilo? A Bianca e a Letícia confirmaram que sim. Legal, gente. Legal. Agora, Marcela, eu vou pedir para você parar de compartilhar esse mapa conceitual do professor Vinícius, e agora eu vou compartilhar aqui uns slides. Pessoal, só queria falar para vocês que eu não sou um cara assim muito fã desse negócio de slide. Eu acho que as aulas elas seguem melhor se a gente faz algo mais livre, né? Algo mais freestyle, né? Algo assim mais stand-up, por assim dizer, né? Mas a gente precisa se apegar em alguma coisa para entregar um pouco de qualidade também, né? E nesse âmbito, eu vou compartilhar agora com vocês, deixa só eu acertar aqui, alguns slides que eu havia preparado para que a gente tivesse uma conversa futura, né? Mas eu não sabia que a nossa conversa futura ia ser tão próxima, mas eu vou aqui compartilhar com vocês. Professor João Paulo, algum apontamento? Sim, me desculpa incomodar um pouquinho, atrapalhar para poder fazer uma pequena contribuição. Não, o que a gente observa, o país todo sabe isso aí, né? O pessoal que é estudante, é que com a pandemia agora ficou bem mais evidente a importância da internet, como estávamos comentando, e muitos estudantes, uma grande maioria da escola pública, está sem acesso a computadores, celulares, smartphones, seja o que for, o recurso para ter acesso à internet. Além disso, eles também não dispõem de internet de banda larga, ou seja,
a internet deles não consegue baixar os documentos, não consegue ter acesso a fazer um download realmente efetivo, né? Então ficou muito evidente. Então realmente falta muito apoio público nesse sentido, falta políticas públicas efetivas realmente, tá? E eu vou falar mais adiante, nas nossas próximas aulas, da Unesco. A Unesco colocou agora o ano de 2020. Esse chiado é meu? Esse chiado é meu? Eu acho que é meu, não sei, peraí. O professor vai continuar? O microfone está desativado, professor. Professor João Paulo, o microfone está desativado. Acho que o professor João Paulo teve algum problema de conexão, né? Bom, eu vou dando seguimento aqui. Ó, enfim, né? Foi derrubado aqui e, e assim, né? É mais uma das rupturas, né, que a gente tem com o ensino remoto, né? Mas a gente ressalta que o professor João Paulo ele fala lá do Rio Grande do Sul, né? Então é algo que a gente não iria conseguir ter, por outro lado, se não fosse esse modelo. Acho que o professor voltou, não sei se ele vai dar continuidade. Claro, não dá para continuar? Vamos continuar então. Deu uma bloqueada aqui, não sei porquê. Não, assim, eu estava vendo pela Unesco, que, segundo a Unesco, né, essa questão dessa dificuldade todinha de ter esses recursos digitais, ter acesso às informações, se continuar nesse ritmo de 2021, mesmo ritmo que teve em 2020, aquela desigualdade que existe entre o ensino privado e o público vai chegar a um patamar de aproximadamente 10 anos de diferença. Então, ou seja, o quanto é grave. Então, a Unesco ainda coloca que, mesmo que os países estejam enfrentando dificuldade econômica, que a gente sabe que estão, principalmente países como o Brasil, precisa reduzir o investimento em outros setores e na educação manter o mesmo nível ou ampliar, de preferência ampliar. Para quê? Para poder corrigir essa falha, para que tenham bons salários para os professores nos próximos anos, para que o ensino tenha a aula presencial e também mais uma contribuição remota, que é para poder atender, ou o Brasil vai ficar estagnado no tempo, vai ficar cada vez mais com um pouco atrasado em relação ao ensino privado. Então, enquanto é importante que a gente pense no quanto esses governos vão ter que, daqui para frente, pensar em investir em educação. Então, a internet, como tu colocou, não pode ser mais algo que foi. Ela vai ter que dar continuidade à frente, porque o ensino na modalidade remota ou na modalidade EAD, ele chegou realmente para ficar. Tá? Abriu um monte de curso EAD, os estudantes estão sabendo da importância que tem, né? Porque o ensino EAD, ele chegou para poder atingir todos os cantos do país, né? Ou todos os cantos do mundo. Hoje, se não tivéssemos essa modalidade remota, eu mesmo que sou do Rio Grande do Sul, seria um pouco mais difícil me deslocar para São Paulo, teria deslocamento, hospedagem, enfim, né? Olha o quanto ela me possibilita atingir aqui no Rio Grande do Sul, dentro da minha residência, sem precisar me deslocar. No entanto, toda essa comodidade que trouxe a EAD para atingir todos os cantos não está sendo colocada em prática. Por quê? Aqueles estudantes que não têm acesso ao computador, que não têm acesso à internet de banda larga, eles estão sendo discriminados. Então, aquele fim que a internet, que a modalidade EAD chegou para poder atingir todos os cantos, Vinícius, não está sendo atingida. Só vai ser atingida se todos tiverem acesso aos recursos
são computadores, celulares, tablets, enfim, né, e acesso a uma internet de qualidade. Tá bem? A minha contribuição seria praticamente, por hoje, nesse momento, seria isso aí mesmo. Exatamente, professor João Paulo. E quando a gente toca, né, nessa pauta, você me lembra o Darcy Ribeiro, né? Quando o Darcy Ribeiro ele fala que a crise, ela não é uma crise, mas ela seria um projeto, né? Ele traz essa ideia de que muito do que a gente vive hoje não é simplesmente uma crise ou algo assim de uma, de uma conjuntura que acontece, né, que ninguém esperava, mas acaba se tornando muitas vezes um projeto. Por quê? Porque o poder público, de uma forma geral, ele acaba não se preocupando com a efetivação de direitos, né? Então, veja, uma coisa que é muito mais fácil da gente conseguir resolver, que seria essa do acesso à educação, não é feito, né? Por quê? Porque se a pessoa tem acesso à educação, ela vai, vamos dizer, romper com o véu da ignorância, né? E vai ter um posicionamento político, vai conseguir exercer, né, uma cidadania de forma crítica, e isso não seria conveniente para o modo como o poder vem sendo exercido hoje, né, no nosso país, né, que é lastimável, né, a gente vem sofrendo ali, pelo menos de 2016 para cá, né, desmontes, né, a ciência foi reduzida, né, a pesquisa, os laboratórios, né, tiveram as verbas diminuídas. E como que a gente vai conseguir autonomia perante o mundo até, né? Se a gente não consegue criar nossas próprias coisas, porque não há um investimento, não há um incentivo, muitas vezes, por parte do governo, né, por parte do poder público nesse âmbito. E a gente que está, né, no dia a dia, na educação, né, dando a cara a tapa aí todo dia, a gente vê que a cada semana que passa, um novo corte é feito, né? Mas deixado de lado um pouco esse aspecto, eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, agora que a partir dos slides, uma leitura que a gente tem que fazer dos direitos humanos e direitos fundamentais. Poxa, agora o professor João Paulo me trouxe aqui o Guattari, né? O Guattari é fantástico, né? A gente podia deixar a aula de lado e ficar só falando do Guattari agora, né? Félix Guattari, falecido em 93. Grande filósofo. Aqui As 13 ecologias. A gente tem aqui o Guattari. Guattari. As 13 ecologias. As 13 ecologias. Ah, maravilha, tem também. Então. Félix Guattari, quem gosta do Foucault, Félix Guattari é na linha. Na linha, né? E os trabalhos que ele fez com o Deleuze também, né? Ah. Então, pessoal, mas assim, o que é importante a gente perceber? Que os direitos são dados para que as pessoas tenham acesso às coisas, né? Então, a finalidade do direito é promover o ser humano, né? A gente tem que ter essa visão acerca do direito. Ele não vai servir para blindar o Estado, ele não vai servir para criar, por exemplo, ali foro de prerrogativa para político, né? Ele não vai servir para passar o pano. O direito, ele serve para efetivar as pessoas, as posições sociais que elas, notadamente, precisam tomar, né? Que precisam realmente ocupar, né? Eu acho que a palavra mais importante dos dias de hoje é ocupar, né? A gente ocupar lugares de direito e ocupar
posições públicas, né? Essa que é a finalidade do direito e também da educação, por que não dizer, né? A partir de uma educação emancipadora e crítica que a gente vai alcançar esses níveis de participação cidadã, de participação política na sociedade. Bom, fazendo esse recorte, a gente observa, então, que direitos humanos é uma coisa, direitos fundamentais é outra coisa, né? E por que tem essa diferenciação no direito? A gente vai ver, e eu mandei para vocês aquele pequeno texto, né? E naquele texto eu vou discorrer sobre esse slide aqui que a gente consegue observar. Por quê? Direitos humanos é uma criação do direito internacional, ou seja, ele se aplica para fora, né? Ele se aplica em qualquer lugar, por assim dizer, só que a gente vai ver também que eles são, ao mesmo tempo que um direito internacional, uma opção política, porque há estados, né, há nações que fazem opção por não acolher todos os direitos humanos, né? Por exemplo, hoje eu vi a notícia de um médico que foi preso lá no Egito, né? E esse médico, ele foi preso, e o Egito ele é um estado que ele não considera a democracia, né? Ele é um governo de militares. E ali o governo ele consegue determinar ordens para o legislativo e também para o judiciário, né? Então ele vai viver, né, ali o sonho de tudo aquilo que ele defendeu no Brasil, né, de volta à ditadura, né, de ausência de direito para as pessoas presas, né? Então ele vai ter a experiência empírica dele lá e talvez, né, quem sabe ele volte com ideias renovadas. Mas para que serve isso? Para a gente observar que direitos humanos são uma opção política, né? E, notadamente, cheia de um conteúdo principiológico. Por que o conteúdo dos direitos humanos é principiológico? Porque ali vão estar tratados valores, né? Então, quando a gente fala da vida, né? A vida ela é uma espécie de valor, né? A liberdade também é uma espécie de valor, por isso que ela tem um conteúdo principiológico. E é por isso também que os direitos humanos eles vão acabar sendo indivisíveis. Por quê? Se a gente tem garantida a vida, mas não tem garantida a liberdade, a gente, na verdade, vai experimentar uma escravidão, né? Então, essa é a ideia de indivisibilidade desses direitos humanos também. Depois a gente observa os direitos fundamentais como aqueles direitos que são trazidos para dentro da nossa Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela é, notadamente, o documento maior do Estado brasileiro, né? Ela é o documento de identidade do Brasil também. Toda vez que a gente lê a Constituição, a gente observa que a gente escolheu ser um Estado democrático de direito, que a gente escolheu erradicar a pobreza, que a gente escolheu diminuir as desigualdades, que a gente escolheu garantir direitos fundamentais para as pessoas, né? Direito à vida, à liberdade, ao trabalho digno, direito de participar ativamente da economia do país, né? Quando a gente fala de livre concorrência, de livre exercício profissional, né? Direito à educação, tudo isso vai compor direitos fundamentais que são trazidos para dentro da Constituição, e quando eles são trazidos, eles ganham um conteúdo normativo, ou seja, eles são leis, eles são regras que são impostas, e com isso o Estado é vinculado. Ora, se uma pessoa ela precisa de um atendimento em saúde e esse atendimento é negado, quem vai cumprir a decisão do juiz que vai obrigar o fornecimento do medicamento, a realização do tratamento, é o Estado, né? É o município,
o Estado do Paraná, de São Paulo, o Estado do Rio Grande do Sul, ou até a própria União, né? Então, nesse contexto, o SUS, ele nos remete à ideia de que todos são solidários, mas que cada um vai ter uma competência, né, no âmbito da saúde, né, para a gente dar uma resumida gigante na história. Mas o que é bacana a gente observar? Quando a gente tem direitos fundamentais abordados, tratados dentro da Constituição, nós temos, então, essa ideia de vinculação do Estado para que a gente faça realmente o cumprimento, né, dessas leis e o Estado se torne, né, uma figura, né, por assim dizer, um sujeito que vai ser obrigado, né, pela legislação, e não mais só algo principiológico. No conteúdo, direitos humanos e direitos fundamentais, eles são bem semelhantes, né, eles têm a mesma abrangência.